Começando por Nabucodonosor, o rei mais poderoso do Império Babilônico, o Império Caldeu. Esse rei, que não era do povo de Deus, foi escolhido por Deus para subjugar o seu povo por causa da desobediência. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Tudo o que Deus faz tem um propósito. No Salmo 115, versículo 3, diz o seguinte: O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Como foi a escolha do rei Nabucodonosor, de acordo com a Bíblia? Jeremias, capítulo 27, a profecia favorável a Nabucodonosor. Ele não era da linhagem israelita, judeu, hebreu. Ele foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ou seja, ninguém pode impedir o propósito do Senhor. No versículo 4, capítulo 27 de Jeremias, está escrita essa profecia. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas estas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Depois de Nabucodonosor, veio o rei da Pérsia, o rei Ciro. Deus chamou de meu servo, Nabucodonosor. E o rei Ciro, como está descrito em Isaías 45, Deus chamou de meu ungido, para cumprir um propósito. Para levar o povo em cativeiro, quando Jerusalém foi tomada. E outro, para libertar o povo do cativeiro, cujo decreto está lá no livro de Esdras, o decreto do rei Ciro. Deus coloca pessoas para que seja favorável a seu povo, para julgar, para libertar, para servir. E ninguém pode fugir dos planos de Deus. No livro de Daniel, conta os sonhos que teve o rei Nabucodonosor, e a única pessoa capaz de decifrar esse sonho foi o profeta Daniel. Daniel, capítulo 2, conta o primeiro sonho do rei Nabucodonosor, e Daniel interpreta o sonho. Mais tarde, ele teve outro sonho no capítulo 4, e Daniel foi o único que conseguiu decifrar esse sonho. E é nesse sonho que eu quero falar para vocês que tudo se cumpriu conforme Daniel tinha profetizado. E aqui no versículo 24, passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Conforme Salmo 115, 3, Deus está confirmando aqui a sua palavra. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O sonho se cumpriu, mas Nabucodonosor não deu ouvidos ao que Daniel tinha dito pela boca de Deus. E 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Abrindo parênteses aqui, Deus colocou Nabucodonosor, mas ele tomou a glória para si. Mais tarde nós vamos ver essa história se repetir com o rei Herodes. E aí Nabucodonosor, ele não obedeceu, a voz de Daniel, que era dita por Deus. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.
e a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Mas só que ele, mais tarde, ele se arrependeu, Nabucodonosor. Inclusive, baixou até decreto, para que todo mundo reconhecesse o Deus de Daniel. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? E agora Nabucodonosor, dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Só que seus netos, os seus descendentes, não tiveram a sabedoria do rei Nabucodonosor. E esse reino passou para as mãos do rei da Pérsia, Ciro. Conforme profetizado no livro de Jeremias, capítulo 27, esse reino depois seria entregue a outro rei, o rei da Pérsia, Ciro. E está escrito no livro de Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, Nabucodonosor, Deus o chamou de meu servo, e Ciro, o grande, Deus o chamou de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Leia esse capítulo, a continuação. E ele, mais tarde, ele quem dá o decreto para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Está lá no livro de Neemias, livro de Esdras, para dar continuidade. No livro de Esdras, capítulo 1, tem o decreto de Ciro, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. No capítulo 1, dando continuidade, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Como Deus estabelece reis, destrona reis, dentre todos esses que eu estou falando, nenhum era do povo de Deus. Era governo e rei gentil, que não tinha a mesma fé do povo de Abraão. Mas, dentre esses, eu queria citar um pouquinho na história do faraó do Egito, Mai-Bri-Sesh I. Foi o tempo que José se tornou governador do Egito e Deus foi favorável a José, escolhido por Deus para salvar o povo da fome, naqueles 7 anos de seca e 7 anos de fartura. E José interpreta o sonho do faraó. No capítulo 41 de Gênesis está descrita essa história. Um pouco antes já começa a contar a história de José, mas o faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Veja, ele também foi colocado por Deus. Se Deus é quem estabelece as autoridades, os reis e destrona, e Deus deu o sonho para faraó, alertando o que estava por vir, os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. E Deus usou José para governar o Egito durante esse tempo, para salvar sua família, para que a descendência do povo de Deus não perecesse. E tudo que Deus faz tem propósito. E no versículo 28 do capítulo 41, José diz o seguinte: Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer, 7 anos de muita fartura. Veja como 7 é um número na Bíblia que fala de 7 tempos, no sonho de Nabucodonosor, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura, que não será mais lembrado na terra. O sonho veio a faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Tudo que Deus faz tem um propósito.
E José foi usado por Deus para interpretar esse sonho. E ele teve sabedoria para dar ouvidos a José e o nomeia José como governador do Egito. E a continuação dessa história está no livro de Gênesis. Você lê até o capítulo 50, que termina com a morte de José, já velho. É isso, gente. Vamos cumprir o propósito do Senhor.